Hello guys, how do you do? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Nice English. Sabe, gente, eu fico muito feliz quando você está aí do outro lado assistindo e dando esse minuto de atenção. É sempre bom conhecer, aprender. E inglês é justamente essa ferramenta de ensinamento que é algo importantíssimo para a sua carreira. Vai sempre alavancar a sua carreira e isso é algo que a gente precisa botar em mente e em prática. E nessa aula de hoje, a gente não pode parar e pensar. Como é que a gente pode falar sobre o nosso passado? Ou seja, past simple. Past simple. A ideia do past simple é um pouquinho mais complicada do que as aulas anteriores. Entretanto, eu acredito que você vai pegar fácil. Você é inteligente. You are so smart. Você é muito esperto, você é muito inteligente. Vamos, sem mais demora, vamos. A gente tem o seguinte, ó. Quando a gente fala do past simple of to be, nós só temos duas partículas. Duas partículas. Enquanto no presente nós temos três, no passado nós temos duas apenas. Então, no presente nós temos am, are, is. Ou am, is, are. Como que, no caso. Então a ideia é que você simplesmente, quando vai passar para o passado, a gente tem o que? Was ou were. Was ou were, certo? Was é o passado de am e de is, né? E o were é o passado de are. Muito fácil isso, né? Acredito que eu não preciso estar explicando muito sobre isso, não é isso? Então, a ideia é o quê? Se a gente falar sobre was, eu estou falando o passado de am e de is. Se eu estiver falando de were, eu estou falando do passado de are, certo? Então é só olhar aí as terminações, né? Basicamente, isso aí é o passado simples do verbo to be. Very easy, alright? E aí a gente tem o seguinte, só que aqui a gente não vai poder se prolongar muito, porque quando a gente fala do passado do verbo, dos verbos em inglês, a gente tem duas classes. Quais são elas? Regulares e irregulares. Cara, quando é regular, muito fácil. Quando é irregular, a gente precisa ampliar o leque, né, de vocabulário. E a gente só faz isso através de leitura, através de muitos estudos. A gente não consegue passar uma lista assim dos mais usados, por exemplo. Eu gosto muito da ideia de que quanto mais você pratica, melhor o seu vocabulário fica. Então, basicamente, a gente só vai pegar a natazinha simples, certo? Então, a gente começa aqui com o que é os regulares, certo? Aí a gente inicia falando o seguinte, ó. I worked, ó, veja que aí agora o verbo work ganhou o quê? No seu passado ele vai ganhar o quê? Ed. Então, I worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked e they worked. Veja, a pronúncia desse caso aí, em que tem o ed no final, devido ao verbo na sua origem terminar em K, a pronúncia fica com som de t, worked, worked. Ele não é worked, certo? Com som de D. Quase um som de T mesmo, worked, certo? Mas, quando nós colocamos na forma negativa, aí a gente não vem com essas regras de ed no final. A gente vai ganhar um auxiliar, que é o did. Então, I didn't work. He didn't work. She didn't work. It didn't work. We didn't work. You didn't work. Ou they didn't work. Então, basicamente, nós temos aí o quê? Nós temos, se a gente for pegar e simplificar, aí a gente está falando sobre um verbo auxiliar, que é para dizer não. Ele só vai ser esse auxiliar. Quando a gente usa, no caso, na forma interrogativa, ele vai vir antes do sujeito e vai dar essa mesma entonação. Só que nesse caso, perguntando. Did I work? Did I work? Or did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Veja que aí a ideia é a seguinte: esse did, ele não tem uma tradução exata. Então ele lembra quem? Do e does. Isso mesmo. Então a ideia é o quê? Ele é um auxiliar que serve para mostrar. Se for did, é passado. Se ele estiver depois do sujeito, está negando. Se ele estiver antes do sujeito, estiver perguntando. Se ele não existir, está afirmando a frase. Muito fácil isso. Muito, muito fácil mesmo. Eu acredito que você consegue pegar facilmente. Veja lá. Aí a gente pode falar com algumas frasezinhas, algumas palavrazinhas que já dão esse efeito para saber se é passado, presente ou até mesmo futuro. Como, por exemplo, yesterday. Ó, yesterday. Lembra aí a música dos Beatles, né? Yesterday. Então a ideia de quê?
ontem, né? Yesterday quer dizer ontem. E aí a gente pode falar o quê? Last week, last month, last year. Então, ó, semana passada, mês passado, ano passado, né? Ou então a gente pode dizer o quê? 2 days ago, 2 days ago, 2 days ago, ou 3 years ago, 3 years ago, ó, 3 anos atrás, 2 dias atrás. Então, esse ago é no sentido de atrás, certo? Ou quando a gente menciona uma data em específico, a gente já vai saber que é lá atrás, né? Então, a gente pode dizer que in 1956, ou seja, a ideia de a gente se referir a um passado muito distante. Então a gente está falando sobre o quê? Past simple, alright? Let's go. E aí a gente tem agora a ideia de alguns exemplos, né? My son cleaned his room yesterday. Ou she won the prize. Olha aí um exemplo de um verbo que está na forma irregular. Porque ó, ele no presente é win, mas no passado ele fica won, certo? E aí outro, mais um aí agora, ó. I met him yesterday. O jeito está falando do verbo meet, que no presente ele é escrito com dois S. Mas no passado ele retira um E e fica só com um. Então, I met him yesterday. Agora, quando a gente usa na forma de negativa e interrogativa, o meet volta a ser meet. Entendeu como que eu falei? Então, ó, he didn't meet him yesterday. Did you meet her yesterday? Ou seja, devido ao uso do auxiliar did, aí a gente está falando que o verbo volta ao seu normal, mas a frase continua no passado. A gente pode dizer o quê? I went to London a year ago. I went to London a year ago. Ou seja, ó, eu fui a Londres um ano atrás. Então, basicamente, eu estou falando sobre o quê? Sobre uma ação que eu fiz ano passado. Mas aí o verbo normal seria o quê? Go. Mas no passado ele é went. Então, quando você for usar na forma interrogativa ou negativa, você vai usar o did e não mais o went. Vai usar go. Veja aí na forma aí embaixo. Did you go fishing last week? Did you go fishing last week? Percebeu o que aconteceu aí? Veja, ó, agora eu quero que vocês façam um teste aí. Usei novamente os comentários, por favor, né, assim como eu fiz na última aula, para ver se vocês estão pegando aí a ideia. Veja, nós temos o quê? I go to the cinema every day. Como é que fica essa frase no passado, na afirmativa? Próximo. She visits her dentist, né? Essa frase no passado. I'm reading an interesting book. She writes many letters. We like pizza. It's 4 o'clock. They have many friends. We love him. Children often play in the garden. Basicamente, a gente tem aí a ideia de escrever no passado essas frases. Aí eu coloquei aqui entre parênteses algumas palavras, como por exemplo, read, que no passado ele se escreve da mesma maneira, mas a pronúncia muda, né? Então fica read, certo? Só que nesse contexto, veja aqui que a gente já tem um verbo to be, então não há necessidade de você botar o read, e sim o verbo to be no passado. E writes, aí ele está no presente, mas no passado ele vai ficar o quê? Wrote, né? Wrote, que é a forma de escreveu. E as outras aqui nós temos o have. O have no passado ele vai usar o had, H-D, had, certo? Então a ideia toda é que você saiba usar um dos dois. E aproveita e preenche aí também esse exercício, certo? Vou ficar agora em silêncio, né? Você vai pausar, vai escrever as respostas e já já a gente vai ter as possibilidades de respostas aí, certo? Vamos lá? Pausou? Então vamos às respostas, né? O Picasso Family Move, né? Nesse caso vai ficar moved, né? Só com o D no final, moved. E agora que a gente está falando sobre you go, né? Nesse caso a gente vai ficar com you went, né? O verbo be no passado aí o quê? Então, para you vai ser W-E-R-E, war. Agora, we eat, esse eat ele é verbo irregular, então nesse caso quando ele vai para o passado é ate, A-T-E, né? Mary want é regular, então vai acrescentar somente ed no final. Mary wanted, né? E aqui é o verbo take, no passado fica took.
que é T-O-O-K, took, took. They buy. Buy quer dizer o quê? Vai comprar. No passado ele fica bought. B-O-U-G-H-T. Bought. Então, a ideia de quê? Que você comprou. Novamente, go. Bom, acredito que não precisa repetir, né? Você é esperto, garoto. Então, veja lá. E nós temos agora aqui o have, e lembrando que ele é negativo. Se era negativo, a gente vai usar o quê? O did not, ou didn't. Didn't have. É isso mesmo, ele não vai ficar didn't had, porque nesse caso aí, o have, ele volta à sua origem normal devido ao auxiliar. E aqui, o passado do be, que é o que? Was. Já que para he, no presente, he is, no passado, ele é he was. Espero que você tenha acertado pelo menos aí a maioria. Eu acredito no seu potencial. So, guys, that is all, folks. See you next week.